Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai entrar, num assunto que todo mundo faz isso, todo mundo gosta, né? Que é o assunto de jogos e brincadeiras. Olha que legal. Então, hoje a gente vai falar, sobre um tipo de diversão que, na verdade, ele é um tipo muito antigo, né? Ele vem desde a nossa arqueologia lá, muitos anos atrás, até os dias atuais, né? Então, vou começar a falar aqui para vocês entenderem melhor, né? Também a gente vai ver um pouco mais para frente sobre a diferença dos jogos, né? Sobre os tipos de jogos que existem e algumas brincadeiras que eu resolvi citar aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, falar sobre o jogo, né, enquanto manifestação da cultura corporal, significa traçar o que o jogo foi desde a sua constituição até a atualidade, então dos tempos antigos até os dias atuais, para refletir sobre as possibilidades de recriá-lo por meio da intervenção consciente, né? Quando pronunciamos a palavra jogo, então cada um pode pronunciar da forma que entender, né? Ou seja, de formas diferentes também. Além disso, existe uma associação muito forte do seu conceito com o termo brincadeira, pelo fato da palavra jogo originar do vocabulário latino iocus, que significa diversão, brincadeira, né? A arqueologia registra a presença dos jogos na humanidade desde 2600 anos antes de Cristo, fazendo este parte da vida do homem, mesmo que de forma intuitiva, onde os povos desta época retratavam coisas do seu cotidiano. Na pré-história, os jogos estão presentes como forma de lazer e de representar atividades rotineiras, além de servir como um instrumento para passar herança cultural e conhecimentos entre as gerações. Na Idade Média, os jogos foram proibidos pela Igreja de serem praticados na escola, já que o culto, ao corpo visto na Grécia, diferentemente nessa época, era considerado uma heresia, podendo ser punido de maneira cruel. Os jogos propiciam o desenvolvimento da imaginação, o espírito, colaboração, a socialização e ajudam a criança a compreender melhor o mundo. Atualmente, devido ao progresso e às mudanças dele decorrentes, as brincadeiras e jogos infantis populares estão sendo substituídos pela televisão, pelos jogos eletrônicos e pelo computador. É o que não deve acontecer, gente. Então vocês são crianças, estão na idade de brincar, de se divertir, né? De colocar as brincadeiras antigas, né? Que os pais de vocês até brincavam, não nos dias atuais. Então deixa o computador de lado, deixa o tablet de lado, né? Notebook, quem tem, e procura brincar, procura fazer as brincadeiras na rua, né, para se divertir mais, né, para poder mexer mais com o corpo, até mesmo para evitar problemas, né, como obesidade, dentre outros, tá bom? A evolução urbana também contribuiu para a extinção dessas atividades. O fato de trocar moradia em casas por prédios de apartamentos e o processo de insegurança generalizada no país estão fazendo com que as calçadas deixem de ser um local de divertimento infantil. Há algum tempo era muito comum nas cidades, principalmente nos pequenos municípios do interior do Nordeste brasileiro, as crianças brincarem e jogarem na frente das suas casas, nas calçadas ou em praças e ruas tranquilas. Então, hoje ainda, a gente ainda vê algumas pessoas até praticando algumas brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, é legal. Pratiquem, né? Principalmente as peladas, né? O que são as peladas? São um jogo de futebol, um jogo de futebol na qual não possui muita regra, não é? Então você pode criar a sua própria regra, o jogo de futebol. Algumas pessoas criam, essas peladas aí, as regras, como sendo regras oficiais também. Do próprio futebol, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aí é bom você se divertir, brincar de pega-pega, de pique-esconde, né? Diversas brincadeiras que a gente vê aí, né? Que foram extintas, né? Devido também a esses problemas da sociedade. Então eu vou falar para vocês agora aqui um pouco da classificação dos jogos, né? Eles se classificam em brincadeiras, jogos esportivizados, jogos simbólicos, jogos populares, jogos de salão e também jogos cooperativos, tá? Então, brincadeiras, né? Então, o que é a brincadeira? É a ação ou ato de você se movimentar, de você brincar, de você se divertir, não é? Independente da qual brincadeira você escolha, não é? Então, os jogos simbólicos, o que é isso? Então, a função desse tipo de atividade lúdica consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos desejos. Ou seja, tem como função assimilar a realidade. Então a criança, vocês tendem a reproduzir nesses jogos a relação, as relações predominantes
no seu ambiente e assimilar dessa maneira a realidade e uma maneira do seu ato de expressar, né? Então, brincadeiras do jogo do faz de conta, de papéis, de representação. Por exemplo, faz de conta que eu estou no País das Maravilhas, né? Então, isso daí é um imaginário, você não está lá, mas você está fazendo de conta, né? Então, são várias brincadeiras bem legais. Os jogos esportivizados, então, é aquele que contém, né, alguns fundamentos das modalidades esportivas, então que você pode realmente criar ali, a regra é feita por você, né? Então, por exemplo, futebol de cadeira, você bota duas cadeiras em cada canto, joga a bola, tá imaginando que ali é realmente um futebol, né? Tem duas traves, entendeu? Então, isso aí você mesmo cria. Os jogos populares são aqueles conhecidos como jogos de rua, os jogos tradicionais, né? Que não exigem recursos materiais mais sofisticados, por exemplo, pois sua gênese está na cultura popular. Então, queimada, amarelinha, não é? Rouba-bandeira, boca de forno, dentre outros, pique-esconde. Então, tudo isso aí é brincadeira tradicional, né? Brincadeira popular. Jogos de salão é o que? Aqueles que a gente utiliza tabuleiro, por exemplo, pega a vareta, dama, xadrez. Então, são vários tipos, né? São aqueles que a gente utiliza a sala para poder jogar, uma sala de jogos, por exemplo, né? Que imagina ser uma sala de jogo, na verdade. Dominó também, tem vários, né? E os jogos cooperativos, o nome já diz, cooperativo é o quê? Você trabalhar em conjunto, né? Você está ali brincando com as pessoas em conjunto, se divertindo em conjunto, né? Então, eles trabalham muito a cooperatividade, não é? O companheirismo, então é importante, são jogos que a gente utiliza bastante, né? Ainda na escola, até mesmo na rua, quem consegue brincar. Então, por exemplo, salada de frutas. Salada de frutas é um jogo cooperativo também, né? O pega-pega, por exemplo, o pique-esconde. Então, assim, são vários jogos que a gente vê por aí que são importantes para a gente poder desenvolver, né? Então, a nossa aula de hoje de jogos e brincadeiras, né? Eu trouxe para vocês mais uma ideia do que seriam esses jogos, né? Desde o mundo antigo até o nosso atual, tá bom? Então, pratiquem mais essas brincadeiras, tá bom? Se divirtam bastante, brinquem, porque é importante vocês mexerem bastante com o corpo de vocês, tá bom? Para evitar sérios problemas futuros mais tarde. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.